A atual administração do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro completou 100 dias no dia 13 de maio. Nós vamos hoje fazer uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. Participa comigo desta entrevista o chefe da assessoria de imprensa do TJ, jornalista Jorge Antônio Barros. Presidente, obrigado pela entrevista. Presidente, qual a análise em geral que o senhor faz destes 100 dias de gestão dessa administração? Olha, Felipe, é uma análise de quem começa uma caminhada, quer dizer, nós não estamos longe da metade desse percurso, mas já dá para traçar alguns aspectos daquilo que se pôde alcançar nesse período relativamente curto, né? Não foi muito, mas foi bastante expressivo e por isso se pode ter uma ideia do que se pretende com essa gestão, daquilo com que essa gestão pretende marcar a sua passagem pela administração do tribunal. Nós estamos aqui perto do aeroporto Santos Dumont, por isso você, telespectador, às vezes vai ouvir um barulhinho de um avião pousando, um avião decolando. Nós estamos aqui bem ao lado do aeroporto. Podemos dizer, fazendo uma analogia aqui, o avião Tribunal de Justiça decolou bem? Olha, eu acho que sim. Decolou sem grandes gravitações, sem grandes turbulências, né? Eu acho que as que aconteceram foram absolutamente normais. Então nós estamos, não podemos dizer ainda que estamos num céu de brigadeiro, de certa maneira estamos nos aproximando dele com muito esforço e para isso contando com os magistrados, com os servidores, com todo esse conjunto que nós chamamos de família forense. Esse esforço já começa a produzir resultados e a se tornar visível. Presidente, o senhor apresentou, né, durante a sua campanha alguns pontos principais na sua gestão, né, que seriam a valorização dos servidores e magistrados, a valorização da primeira instância e também uma preocupação rara no Poder Judiciário, que é a comunicação com o público, com a sociedade, buscando a transparência. O senhor acha que essas metas estão claras assim, na sua gestão, nos seus colaboradores? Olha, Jorge, eu acho que elas estão começando a ficar bastante claras. Primeiro, um sentido de valorização da primeira instância que vinha relegada, vinha um pouco esquecida e precisava ter um tratamento melhor. Veja que há pouco tempo a mais recente administração da desembargadora Leila Mariano foi obrigada, por uma questão de absoluta necessidade, a transferir aproximadamente 50 varas para a Cidade Nova. Teve que tirá-las aqui do conjunto arquitetônico da construção do Tribunal de Justiça, porque havia riscos de curto-circuito, de incêndio, porque as instalações estavam totalmente defasadas, instalações de 50 anos ainda funcionando. Imagina qual era o público que vinha, que frequentava o fórum há 50 anos atrás, entre testemunhas, depoentes de várias partes, enfim, juízes, servidores e o público que frequenta hoje. Então, corria esse risco mesmo até de incêndio ou de uma inundação, de uma situação bastante grave, e ela foi obrigada, então, a transferir por, o prazo estimado, 30 meses, essas 50 varas, aproximadamente 50 varas, para a Cidade Nova. Veja como, então, a primeira instância estava relegada a um certo esquecimento, estava trabalhando em condições inteiramente adversas, sem o mínimo de condições para trabalhar. Ao lado disso, nós temos também o problema dos servidores, que também estavam bastante se sentindo abandonados, quer dizer, com um problema remuneratório que não atinge sequer o mínimo desejável. Basta dizer que um servidor, um funcionário do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, da Procuradoria-Geral de Justiça, percebe muito mais do que um servidor do Tribunal de Justiça. Isso não é normal. Já não precisamos falar nem em Justiça Federal ou Justiça do Trabalho, que então seria receber mais do dobro do que percebe um servidor da Justiça Estadual.
E não é do servidor. A valorização do servidor não é só na questão salarial, não. É na questão também da motivação, da qualificação dele para o mercado de trabalho, continuar fazendo cursos, continuar se motivando, continuar progredindo para, se for o caso, futuramente ocupar outra posição no mercado de trabalho. Então, essa valorização tem uma conotação mais ampla do que a puramente salarial. E o terceiro ponto que foi colocado como prioritário na gestão foi o da comunicação social. Foi exatamente a aproximação do Judiciário, do Tribunal de Justiça, da sociedade civil e também da mídia impressa e eletrônica. Se aproximar da sociedade civil, dos organismos da sociedade civil, da OAB, das organizações, das ONGs, enfim, uma parceria com a sociedade civil, se abrir para o conhecimento pela sociedade civil, perder aquele caráter um pouco misterioso que a sociedade via o judiciário como algo misterioso. É um pessoal estranho, né, que veste uma roupa parecida com a de padre, fala latim, não é? Então, isso é que não pode ficar. Essa noção de mistério tem que ser afastada do Poder Judiciário. O Poder Judiciário democrático, o Poder Judiciário da contemporaneidade, tem que ser um Poder Judiciário aberto. E disso nós tivemos exemplo recente no plano cultural, quando encenamos aqui o desenforcamento no dia 21 de abril do Tiradentes. Quer dizer, o que era isso? Desenforcar Tiradentes, o que significa? É pegar um símbolo da nacionalidade, um símbolo da liberdade, um símbolo da independência, da noção de independência que começava naquele momento com o Tiradentes e com os outros que participaram da Inconfidência Mineira, e fazer simbolicamente o seu desenforcamento depois dele ser julgado novamente e ser absolvido. Presidente. Ok. A gente vai continuar com esses outros assuntos, você sabe que tem muitos assuntos, né? É importante a gente abordar grande parte deles. No caso do trabalho com a primeira instância, o senhor fez reuniões com juízes do interior da capital, o senhor visitou núcleos regionais, o senhor visitou um núcleo em Itaperuna, né, do 6º núcleo, que há 6 anos, né, um presidente do tribunal não ia até esses locais. Qual foi a percepção que o senhor teve nesse primeiro encontro com os núcleos e com os juízes e o que pode ser feito daqui para frente? Olha, a percepção que eu tive, e até essas visitas não são feitas só pelo presidente. A corregedora geral da Justiça, a desembargadora Maria Augusta Vaz, tem acompanhado essas visitas, tem acompanhado essas idas às comarcas do interior. Vai também um juiz auxiliar da corregedoria, um juiz auxiliar da presidência. Então, nós formamos um grupo que vai ao encontro dos juízes e uma novidade também dos servidores. Porque, Felipe, eu tive uma surpresa em Itaperuna, quando terminou, nós fizemos um encontro com os juízes para transmitir informações, para prestar contas da administração, para conhecer as reivindicações locais. E no final do segundo encontro, que foi com os servidores, já tinha acabado com os juízes, uma servidora se aproximou de mim e disse que nunca tinha visto na vida um presidente do Tribunal de Justiça. E eu disse a ela: olha, minha filha, eu espero que você não esteja me confundindo com mula sem cabeça, saci pererê, duende ou alguma coisa do gênero. Não é? Presidente do Tribunal de Justiça existe, é de carne e osso, é gente como qualquer outra gente, e tanto é que nós conversamos aqui durante uma hora e meia, com o conjunto dos servidores do núcleo de Itaperuna. Quer dizer, foi muito importante porque acaba essa distância artificial, Felipe. Esse artificialismo de uma distância que é quase como se fosse monumental, insuperável. Né? O presidente não se dá a conhecer, ou se dá a conhecer de maneira um tanto ou quanto também marcada pelo mistério. Nada disso significa a valorização do judiciário. O judiciário tem que se aproximar também dos seus juízes e dos seus servidores. Sem isso, não há democracia e não há uma verdadeira participação dentro do Poder Judiciário dos seus servidores e dos seus magistrados. Nesse ponto também de aproximação, né, com diversos setores, presidente, me parece que o senhor também fez alguma coisa rara, que foi começar a sua gestão abrindo diálogo com os sindicatos dos servidores, dos serventuários. Como é que foi a receptividade desses segmentos? Foi muito boa. No segundo ou terceiro dia da gestão, eu comuniquei aos sindicatos, a direção dos sindicatos
que representam, né, as diversos segmentos dos servidores do Poder Judiciário, que estava pronto a recebê-los, queria conhecer as reivindicações, queria conhecer o pensamento deles a respeito do funcionamento do poder. Mostraram bastante abertura naquele dia e eu, ao mesmo tempo, disse a eles que o encontro não tinha nenhuma característica de fazer promessas. Não se tratava de fazer promessas, dizer que vai atender essa reivindicação, aquela reivindicação, vai dobrar o salário, não era nada disso. Era sentir as necessidades dos servidores e dizer como é que a administração pretendia encaminhar a eventual solução para o atendimento dessas necessidades. Quer dizer, inaugurar, Jorge, em palavras muito singelas, um diálogo simples, franco e sincero, onde a administração procura demonstrar como é que está procurando cumprir com a sua responsabilidade na condução do poder e procura, ao mesmo tempo, conhecer o pensamento e o modo de ver o andamento das coisas dos sindicatos e dos dirigentes das diversas categorias de servidores. E eles comemoraram bastante, né, Felipe, a antecipação do pagamento, que agora está saindo no último dia do mês trabalhado. Essa é uma reivindicação antiga. É verdade, era uma reivindicação antiga e, felizmente, nós pudemos atender. Houve o pleito junto ao governo do Estado, que imediatamente compreendeu e passou-se a pagar, então, a remuneração dos servidores do tribunal no último dia útil do mês trabalhado. Não se recebe mais. Ultimamente até estava próximo do último dia útil, mas houve época que esse pagamento era feito dia 15, dia 10, chegou até ao dia 20 do mês seguinte ao trabalhado, quer dizer, chegava às raias do desrespeito. Então, se o mês trabalhado é aquele, foi decidido que o pagamento deveria ser no último dia útil do mês trabalhado e acabar com aquela reivindicação antiga que era mais do que justa, mas que eu não sei porquê nunca tinha sido encarada com a maneira ou com a seriedade que ela exigia, porque não é tão complicado assim. Na verdade, ultimamente se pagava dia 4, dia 5. O que se disse ao governo do Estado foi o seguinte: para o governo do Estado não é tão complicado adiantar 4 ou 5 dias, mas para o servidor, Felipe, é evidente que ele pode organizar melhor o seu orçamento e se organizar melhor com relação às suas finanças se ele receber no último dia do mês trabalhado. O governo foi sensível, entendeu a reivindicação e ela foi atendida, felizmente. O senhor disse no início da sua gestão numa possibilidade de aumento do vencimento dos servidores em pequenas parcelas, uma coisa gradual. Isso está sendo estudado? Como é que está sendo isso hoje? Está sendo estudado, sim. Na verdade, o vencimento foi sofrendo uma certa degradação, né? Uma certa defasagem, e não é possível mais. Nós sabemos que o Estado só não, a União, os municípios, a economia, né, nacional vive uma época muito difícil. Então não é possível, se há uma defasagem razoável, uma defasagem de certo porte, conseguir vencer isso de uma vez só. Quer dizer, debelar o mal de uma vez só, cortar o mal pela raiz. Então o que nós estamos programando fazer é trabalhar o orçamento do Poder Judiciário de modo a em cada ocasião de database, os servidores têm a sua database, com qualquer categoria profissional, além do resgate do valor daquela database, aquele percentual que já viria na database, fazer o incremento ou acrescentar um percentual a mais para ir recuperando aos poucos, como eu disse, para chegar pelo menos, e não se compreende que seja diferente, ao nível do Ministério, dos servidores do Ministério Público Estadual. E nada contra eles, contra os servidores do Ministério Público. Agora, nada explica, não há explicação razoável para dizer-se que um servidor do Poder Judiciário do Estado vai perceber bem menos do que um servidor do Ministério Público do mesmo Estado. Senão parece que nós estamos falando de Estados diferentes, e não estamos.
A questão dos aposentados, me parece que também, há muito tempo, né, os servidores aqui, os magistrados, apontam uma falha nessa área, né? Como é que o senhor acha que isso pode ser amenizado ou resolvido? Olha, uma das metas que foram trazidas para a atual administração foi exatamente um tratamento mais humano do aposentado. Na verdade, esse mal não é nem do Poder Judiciário, esse mal é um mal que a gente verifica no país, de um modo geral. No poder a nossa público, cultura, né? Na nossa cultura, no poder público, nas organizações privadas. O aposentado é quase que um morto civil. É quase que alguém que não existe mais, se torna invisível com a aposentadoria. E é isso que nós não aceitamos, que consideramos absolutamente cruel e até uma burrice, porque todo mundo vai se aposentar um dia, e resolvemos implantar algumas medidas, entre as quais a criação de uma comissão de atendimento às reivindicações, aos pleitos dos aposentados, que trabalha da seguinte maneira: o aposentado que quiser, que eu acho que ele pode levar a reivindicação dele direto à administração, mas aquele que quiser levar por intermédio da comissão que foi criada, ele leva até a comissão e a comissão vai trabalhar aquela reivindicação não como apenas um problema daquele aposentado, vai trabalhar como um problema institucional, quer dizer, dar um tratamento coletivo aos aposentados, dar-lhes visibilidade, voltarem a ter personalidade aqui dentro, porque não se compreende como razoável que alguém que trabalhou aqui 30, 40 anos, de repente se torne invisível, de repente não consiga ver atendido um simples requerimento administrativo, né? E se torne uma pessoa que não é mais conhecida. A gente sabe que essa face cruel do tratamento ao aposentado não é exclusiva do tribunal, como eu disse, ela existe de um modo geral, mas eu acredito que o tribunal possa dar um exemplo à sociedade de como tratar os seus aposentados, porque a sociedade é que precisa corrigir os rumos no tratamento deles. Não é um tratamento só de problema do Poder Judiciário, é uma cultura de desvalorização do aposentado que precisa ser combatida. E vamos começar nós dando o exemplo. É isso que nós estamos procurando fazer, e a instalação dessa comissão, que já está funcionando, foi o primeiro passo. Eu queria falar um pouquinho da interlocução entre o Poder Judiciário, da relação do diálogo do Poder Judiciário com a sociedade. E queria que o senhor fizesse uma análise, por exemplo, da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que foi uma semana, um mutirão do Tribunal de Justiça, né, com julgamentos, com realização de audiências voltados para a violência, né, de casos de violência contra a mulher. Queria que o senhor desse uma análise sobre isso. Nós participamos, na verdade, a iniciativa partiu da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que organizou esse evento nacionalmente, e aqui no Rio nós participamos do evento, agilizando pautas de julgamento de júri, procurando fazer o máximo de audiências do Tribunal do Júri, o máximo de julgamentos do Tribunal do Júri que fosse possível, para mostrar uma maior sensibilidade com o crime contra a vida. Porque a violência doméstica, a violência contra a mulher, na verdade, ela se revela na sua face mais bárbara e mais antiquada e mais marginal, na violação do bem jurídico mais importante, que é a própria vida. Quer dizer, ou a mulher é barbarizada, é violentada, é espancada, ou até é morta, porque às vezes o homem, naquela cultura patriarcal, entende que a mulher às vezes não fez o jantar que deveria fazer, deixou de atender a alguma obrigação, entre aspas, doméstica. Enfim, existe essa cultura ainda, nós não podemos ser hipócritas de não acreditar que ela exista. Então nós participamos, realizamos vários julgamentos, várias audiências naquela semana, e agora vamos voltar, que a ministra Carmen Lúcia pretende reeditar em várias etapas essa justiça pela paz em casa, porque está falando da violência doméstica. E agora nós vamos voltar nessa nova etapa, fazendo um evento em Campos e outro em Duque de Caxias, por serem regiões em que há um grande número de homicídios contra a mulher. E agora até já houve uma lei recente, sancionada pela Presidente da República, que criou o crime do feminicídio. Quer dizer, é o crime praticado contra a mulher por questão de gênero. Ela foi morta por ser mulher. Então, não é um crime especial,
é um crime considerado hediondo. Então, se nessas localidades, como Campos, que lamentavelmente ainda tem resquícios de uma cultura patriarcal, uma cultura às vezes marcada pelo coronelismo, né, pelo caciquismo, e Duque de Caxias, que vinha desde os tempos do então deputado Tenório Cavalcante, com a sua famosa Lourdinha, né? E a Lourdinha, era curioso dar-se o nome de Lourdinha, uma máquina de extermínio. Era a famosa metralhadora do Tenório que tinha o nome de Lourdinha. Era uma máquina de extermínio, portanto. Então, Caxias também tem como tem na Baixada Fluminense, de um modo geral, essas situações de que aquela cultura da violência é quase que normal na sociedade, é quase vista como normal. E isso o judiciário, que tem que garantir os direitos fundamentais, entre os quais os principais são a vida e a liberdade, não pode admitir. E não podendo admitir, nós agora vamos voltar numa nova etapa do Justiça pela Paz em Casa, a Campos dos Goitacazes e a Duque de Caxias, para recomeçar esse trabalho e continuar disseminando, difundindo uma cultura diferente, porque não é com um decreto que se muda essa cultura da violência contra a mulher. A mulher geralmente ela é fragilizada, realmente é submetida por uma cultura de violência, e isso tem que acabar, porque isso, na verdade, reflete uma falta de civilização. E é contra isso que nós nos batemos. Essa questão da justiça pela paz em casa é muito importante sobre a questão do ponto de vista social, e o tribunal também tem uma postura interessante com respeito à cidadania, né? Há programas, há projetos dentro do tribunal sobre justiça e cidadania. Embora haja críticas de alguns setores da sociedade que dizem que o tribunal não deve se meter nisso, deve apenas se restringir a julgar e a trabalhar no serviço, na prestação do serviço ao jurisdicionado. Como é que o senhor vê a importância da justiça atuar nessa área da cidadania? Na verdade, essa visão de que o tribunal e a justiça, de um modo geral, só deve atuar nos processos é uma visão anacrônica e ultrapassada socialmente, porque a função do Poder Judiciário é a pacificação social. Então, tudo aquilo, Felipe, que contribua para a pacificação social é a função do tribunal. Então, nós temos vários programas, sim, o Justiça Itinerantes, né, que são os ônibus que seguem para localidades que não têm fórum perto, etc., atender populações mais carentes, seguem com juiz, com promotor, com defensor público, com servidor da justiça. Com cursos, né, inclusive? Os cursos, o Justiça Cidadã, que ministra cursos a lideranças comunitárias de comunidades mais carentes, para que eles se tornem multiplicadores das noções de cidadania, de garantias de direitos fundamentais. Tudo que o tribunal possa fazer, os casamentos comunitários que o tribunal tem feito muitos, agora mesmo em dezembro vai haver um casamento, se não me engano, de 2 mil pessoas vão se casar, com a celebração a cargo do nosso cardeal, Dom Orani. E se fosse por aquela cultura que eu disse ultrapassada e anacrônica, iam dizer: o que o judiciário tem a ver com isso? Tudo, porque quando ele está ajudando a paz social, ele está evitando o ingresso de mais processos. Aquela comunidade é mais assistida, é mais cidadã, se sente mais realizada nas suas aspirações mais íntimas, mais valorizada e, portanto, é uma comunidade menos voltada para a cultura do litígio. Essa cultura do litígio é que precisa ser combatida, até porque os números são assustadores, Jorge. Sabe-se que hoje no Brasil há 100 milhões de processos judiciais em curso, dos quais só no Rio de Janeiro 10%, quer dizer, 10 milhões de processos em curso no Rio de Janeiro, e não há trabalho de juiz, de desembargador, de servidor que dê conta dessa massa fenomenal, monumental, do ponto de vista negativo, do número de processos. Quer dizer, nós temos que evitar novos processos, o ingresso de novos processos, e essas iniciativas dos projetos sociais ou das políticas públicas, quando realizadas pelo Poder Judiciário, ajudam a criar comunidades que se sintam mais valorizadas, se sintam mais próximas do Poder Judiciário, que veem no juiz não uma imagem distante ou estereotipada, mas veem uma imagem real.
de um juiz que é acessível, que chegou ali num ônibus da justiça itinerante, que ali fez uma separação, ali homologou um divórcio, ali resolveu um problema de registro de nascimento. Então, tudo isso aproxima a justiça da sociedade, ou seja, em outras palavras, cria um ambiente para uma justiça mais democrática e mais republicana e que, portanto, atende mais ao interesse social. E até as perícias médicas estão sendo levadas também nessa justiça itinerante. Você lembrou bem, porque não havia serviço de perícias médicas na justiça itinerante, e aí a pessoa carente, porque quem tem condições econômicas, pega o paciente, bota num carro e leva para o médico fazer a perícia. Exatamente aquela pessoa que não tem condições econômicas é que não pode pegar o seu parente e levar até o médico. Então agora está havendo visitas, eu participei da primeira, da inauguração da justiça itinerante com perícias, foram feitas 48 perícias num dia só, Jorge. Veja como isso é importante. Uma população de São Gonçalo, população mais carente de São Gonçalo. E ali, quando o médico dá um laudo, por exemplo, para interditar uma pessoa, porque ela não tem discernimento, não tem compreensão dos seus próprios atos, o juiz, diante do laudo médico, ele pode dar a sentença na mesma hora e a pessoa regulariza a sua vida civil. Passa a ter um curador, um representante legal, não é mais uma pessoa que não existe. Passa a ser vista como um sujeito de direitos. Isso é muito importante e é isso que a gente procura fazer, levando a perícia a esse trabalho da justiça itinerante. Presidente, eu peço então que o senhor faça as suas considerações finais. Passou até rápido, hein, Felipe? Passou. Bem, eu gostaria de dizer que esse trabalho que a administração do Poder Judiciário, a administração do Tribunal de Justiça procura fazer, não é trabalho de uma pessoa só, não é trabalho de um grupo só. A visão que deve nortear o nosso esforço é de que demos as mãos e procuremos realizar, desenvolver um trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo resgata aquele conceito antigo de família forense, compreendendo os magistrados, os servidores, os advogados, todos aqueles que participam da missão cotidiana de proporcionar justiça aos semelhantes. Então, é com essa noção de um trabalho coletivo, de uma visão coletiva, e também informada por princípios democráticos, por princípios republicanos, por princípios de transformação e de transparência da atividade da justiça, uma justiça que presta informações, que presta contas, que dá contas dos seus atos e se torna transparente, se torna mais visível para o cidadão que visualiza a justiça. O cidadão vai compreender melhor a justiça e vai ser mais adepto da noção de justiça e acreditar mais no valor da justiça quando ele estiver próximo da instituição que tem que garantir os direitos fundamentais. Essa instituição é o Poder Judiciário, em todas as suas instâncias. E o Poder Judiciário do Rio de Janeiro se orgulha de ser um dos poderes judiciários que melhor desempenha a sua função no país, sem ideias de grandezas ou ostentações que não tenham nenhum valor, mas procuramos cumprir com o nosso dever. E essa abertura para a sociedade, essa ruptura com aquela antiga valorização do mistério, Felipe, sem dúvida, vai nos ajudar. Uma justiça melhor compreendida, certamente será uma justiça mais respeitada. Okay. Quero agradecer, então, a participação do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, agradecer também ao Jorge. Nós voltamos numa outra edição com mais entrevistas. Agradeço a sua audiência. Até a próxima.